10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Querida professora, eu sou a professora Melina Cristine, técnica formadora de língua portuguesa da Regional Mata Norte. E é com muito orgulho que estamos dando início ao Conversas Docentes por uma Educação Antirracista. Neste primeiro episódio, vamos ter uma conversa bem bacana, bem legal, a respeito do livro de Bárbara Carini, Como Ser uma Educadora Antirracista, publicado pela editora Planeta. Antes de iniciarmos esta conversa, é importante a gente compreender um pouco o que significa para nós esse momento. Então, Conversas Docentes por uma Educação Antirracista surgiu a partir de uma proposta da Secretaria Estadual de Educação e Esportes em evidenciar as relações étnico-raciais preconizada pelas leis 10.639 do ano 2003 e a 11.645 do ano de 2008, no âmbito educativo. Sensibilizada com esse movimento, a coordenadora da CGDE, a professora Ana Tereza de Aquino, no final do ano de 2023, proporciona um momento de estudo com a finalidade de que todas as ações pedagógicas para o ano de 2024, ou seja, para este ano, contemplassem o tema Educar para o Reconhecimento e a Valorização da Diversidade. Portanto, para atender a este fim, o Conversas Docentes propõe um diálogo entre professores e para professores, a partir da leitura de livros que nos ajudem a conhecer mais e assim descortinar situações naturalizadas, mas que vilipendiam pessoas apenas por uma questão de cor. E para esse primeiro momento, estamos aqui com duas pessoas muito queridas, dois professores, a professora Iranilda Ribeiro, o professor Amaro Júnior, ambos da Escola de Referência Ensino Fundamental Agamenon Magalhães, localizada lá no município de Tracunhaém, a quem queremos agradecer de coração pela presença. Vocês dois nos orgulham muito, a gente está muito feliz com essa participação, por vocês terem aceito a este convite e falar um pouco sobre o livro de Bárbara Carini. Aliás, falando em Bárbara Carini, é interessante a gente conhecer um pouquinho sobre esta professora. Bárbara Carini é professora, escritora, empresária, formada em Química e em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, além de mestra e doutora pela Universidade Federal da Bahia e pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Química pela Universidade Federal da Bahia, além de ser idealizadora, sócia e consultora pedagógica da Escola Maria Felipa, primeira escola afro-brasileira do país. Boa tarde, Iranilda. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, para nós iniciarmos nessa nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem, de uma forma geral, como foi que vocês conheceram o livro, né? Se vocês já conheciam, e o que é que vocês acharam dele? Então, eu não conhecia o livro, não conhecia, mas eu conhecia a autora nas redes sociais. E lá nas redes sociais, ela promovia o seu livro. Não deu para conhecer a promoção dele, mas não tinha tido a oportunidade de comprar, nem estar com ele agora, né? Como verdade, essa oportunidade de a gente conhecer e ler. Além desse, ela também promove o Meu Querido Aluno Negro. É um livro também, um livro recente, já me despertou curiosidade. Além desse, eu vou ler Meu Aluno Negro. Eu acho que tem muito para nos ensinar. Como você pergunta o que você achou da obra, muito provocadora.
A obra é muito provocadora, faz com que a gente reflita cada capítulo, né, nas nossas ações, né, como educador. Ela conta uma diversidade, na verdade ela nos orienta. E é uma obra edetina, né, para ela ficar guardada. E não é só uma leitura, como a gente lê qualquer livro para deleite. Não, é um livro para estudo. E ele é adequado e servirá para todos os educadores de todas as modalidades. Que hoje que a gente está trabalhando, a gente está educando uma perspectiva de inclusão, então essa obra ela é essencial. Que coisa boa, que maravilha, né? Bem profunda, né? Muito profundo. Para mim também foi uma grata surpresa conhecer a obra e a autora, que não conhecia, mas passei a conhecer através da leitura desse livro, que é muito provocativo, como disse Neildo, e principalmente para mim foi bastante desafiadora a leitura. Né? Eu, como professor branca, usando desses privilégios e tudo mais, não sabia de tantas reflexões que essa prática talvez trouxesse para um dia a dia escolar, no nosso dia a dia enquanto pessoas sociais, né? Como pequenas coisas elas eram vistas, tidas como atitudes racistas. E como é difícil esse combate com o racismo estrutural. Quando você tem essa questão numa sala de aula e as situações que nós vivemos lá, que nós passamos, essa leitura desse livro, dessa obra, foi fundamental para mim para rever toda uma prática, rever todo um pensamento, fazer uma reflexão com cuidados, com palavras, com atitudes que a gente tem às vezes dentro da nossa sala de aula e que pode passar para essa questão racista. Ou exclusiva. E de forma bem natural, né? A gente percebe com algumas expressões que ela usa, exemplo que ela usa, fazia isso, cometia isso, mas não vem na formalidade isso, ela é de forma natural. A gente também vai estar vendo que ela aborda tanto, que ela traz tanto a questão que já é impregnada no resto do racismo estrutural, né? Que a gente realiza essa situação e se dá conta. E é por isso que o estudo, né, o conhecimento é tão importante. A gente não só tomar algo porque escutou alguém falar e às vezes está repetindo até com modismo, desconhecer. Então a gente, quando Inanila, quando o Júnior lê o livro, né, ele traz esse exemplo para nós, ele se posiciona em relação a esta leitura, mostra para nós como é necessário a gente ler, né? A gente buscar os intelectuais negros, né? Buscar intelectuais indígenas para compreender como se deve, se a gente vivenciar as relações étnico-raciais. E é bem interessante, né, que vocês trazem, né, na opinião, assim, no posicionamento de vocês, que a gente, quando faz a leitura, a gente volta para nós, reflete primeiro sobre a nossa prática, né? Então isso é bem... Para mim foram vários socos, porque não imaginava que tantas coisas assim, tão pequenas que estão na nossa fala, no nosso cotidiano, elas eram coisas que afetariam pessoas negras, pessoas pardas. Nós temos essa população muito grande dentro da nossa sala de aula. E às vezes, em certas falas, abordagem, ou a questão, como ela também aborda, do currículo, do que ensinar, essa questão essa branquitude também que ainda existe dentro do nosso currículo estrutural. Porque o currículo é eurocêntrico. Totalmente. É exatamente isso. Aí a gente percebe no decorrer da leitura que a gente ainda está muito impregnado com a escola branca. Isso. A escola eurocêntrica. E isso incomoda. E é para incomodar mesmo, né? Já é para incomodar, já tem incomodado muito, há muito tempo. Porque a gente tem aí 2003, né? Ou seja, esse ano fez 21 anos, vocês estão atrasados. E aí a gente vai questionando com tudo isso, porque o meu aluno que interfere na aprendizagem, por que ele se comporta assim, por que ele não participa, por que ele não interage, e quando interage de forma negativa. Sabe por que ele não está se sentindo pertencente desse grupo, desse ambiente? Ele não usa a terminologia, mas o sentimento existe.
Ou seja, eles não se veem assim, com uma projeção subjetiva, aquela exatamente, a representatividade, né? Tanto no nosso currículo, nos livros, até você analisar no nosso currículo mesmo e no nosso livro de língua portuguesa, a maioria dos textos, os autores, todos eles são brancos, você vê pouquíssimas referências negras nesse currículo. Não se trata apenas do currículo estrutural do Estado de Pernambuco, mas que também a gente acha, nós sentamos para analisar, não foi algumas habilidades para elaborar alguns projetos, as práticas, e a gente viu também que essa estrutura base também tem um pouco, né, você pode encaixar coisas, mas não é uma coisa voltada para. Né, você não tem uma habilidade levada estritamente para essa, né, essa negritude, essa valorização, esse protagonismo. A gente adapta a situação da habilidade àquilo. Claro, isso é uma coisa que não se... Né, uma estrutura básica que a gente não pode tanto questionar, porque serve para essas adaptações. Mas, se você pega o próprio livro didático, as leituras, as referências, elas não são de protagonismo negro. Você não tem pouquíssimos autores, pouquíssimas questões discussivas sobre isso. Né? No livro, não traz essa discussão, atividades, textos, que não trazem essa discussão, essa referência, não trazem essa identidade que o meu aluno possa se identificar, ele se vê representado. É bem impactante. É bem impactante. Então, o livro, eu vou pegar aqui, mostrar mais de perto para vocês, já vale a pena adquirir o exemplar. Então, este livro é composto por 6 capítulos. Eu vou pedir licença a vocês para citar esses capítulos. Né? Eu, professor branco, posso ser antirracista. Um caso de racismo na escola. Como atuar? Como pensar práticas antirracistas em sala de aula? Diversidade não se constrói, se celebra. Sou contra as cotas, pois o necessário é melhorar a escola básica. E como ser um educador antirracista, que ela não faz uma pergunta, ela afirma. Nesse capítulo é de uma afirmação. Como ser um educador antirracista. Este livro é composto por 6 capítulos. A leitura de todos os capítulos exige de nós uma reflexão, uma postura, como bem já falou Elida, como bem já falou Júnior. Mas aí, especificamente, qual capítulo cada um de vocês destaca para este momento do Conversas Docentes por uma Prática Antirracista e por quê? Eu não tenho como não fugir ao primeiro capítulo, né? Como ser eu, professor branco, posso ser antirracista. Foi aí porque é o capítulo que estrutura todo o livro, né? De todas essas reflexões. E eu, como pessoa branca, vi várias dessas situações que nós conversamos, em que estão estruturadas no tronco desse racismo estrutural, e a gente se percebe, pratica, faz, comenta, e descobrir muitas coisas que o meu pensamento, a minha forma de agir, os privilégios como pessoa branca que eu posso gozar deles, né? Mesmo sem saber, sem querer. Tudo isso fez uma reflexão muito grande na minha cabeça, mudou muito das minhas conversas que a gente teve sobre a obra, que a gente conversava, falava, discutia, mostrava frases, capítulos, subtópicos. Eu dizia, Nilton, olha isso aqui, o que é que eu vou fazer agora com isso aqui? E foi muito, muito impactante para mim. A Bárbara, ela tem uma escrita maravilhosa e ela simplifica, ela mostra tudo isso de uma forma, ao mesmo tempo, muito crua e realista. E você tem que, até tem um trecho em que ela fala isso, assim, você tem que se ligar para você construir na questão da racialização da sua história. Foi difícil, mas prazeroso. Pensar, estudar essas coisas. E saber. Acaba se desconstruindo, construindo de novo, uma nova pessoa, um novo sujeito. Você passa muitas coisas, você como muitas coisas, repensar muitas coisas e dizer, parar e você voltar. Eu fiquei um tempo ainda muito impregnado dessa impressão do primeiro capítulo, foi para mim o mais forte. E as expressões que ele traz, né? Ainda no primeiro capítulo, a questão da branquitude, negritude. Aí a branquitude ela incomoda muito, porque não tem nada a ver com a cor, mas as ações, as expressões que são ditas, junto a isso, a branquitude
a questão do privilégio branco. E por mais que a gente queira esconder as pessoas brancas, elas estão à frente e elas desfrutam dos benefícios, dos privilégios das pessoas negras. Mesmo não querendo, mesmo inconsciente, mas isso acontece. Aí, como você falou dos capítulos, os 6 capítulos são maravilhosos, cada um com a sua especificidade, dando uma sequência, a gente percebe que há uma sequência. Todos me chamaram a atenção, todos a gente vai precisar fazer uma releitura mais estudada, como eu disse, que não é ler apenas, é estudar cada capítulo, mas o que me chamou a atenção foi o segundo capítulo. E aqui eu vou dar uma filadinha. Porque aqui, o caso de racismo na escola, como atuar? Como atuar? Então, ninguém está livre disso. Todo professor tem isso na sala de aula, na escola, no ambiente, com todos os profissionais. Até mesmo aquele que dizem assim, mas eu não disse isso pensando no racismo. A gente precisa fazer essa reflexão. E entre eles, entre os colegas, como é que eu vou atuar? A primeira coisa a fazer é se livrar do problema. Então, eu dou uma bronca, eu me livrei. Repreendi, eu me livrei. Mas isso resolve? Isso resolve imediato, mas não há educação. Então, o que esse livro propõe, e Bárbara propõe para a gente, é que a gente eduque. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade, esse incidente de racismo, e vou trazer para a sala de aula, vou fazer uma reflexão, vou discutir sobre isso, fazer com que ele reflita sobre essas ações. E que mude, né? E que mude. Aí, vai mudar a primeira reflexão? Talvez não. Talvez não imediatamente resolva. Mas o que a gente ainda não pode tirar muito dessa prática, ele chamou o colega de macaco, seu macaco, saiu. Aí, é o quê? Você dá bronca, você reclama, repreende o menino, ele recua. Resolveu ali naquele momento. E amanhã? Ele vai chamar novamente. Então vamos para a roda de conversa. E existem várias estratégias. Discutimos, a gente vai ver isso também no decorrer da nossa conversa, nas práticas, que esse capítulo traz muita coisa para a gente. Mas é isso. E não, a gente não foge. A gente vai confrontar. E para isso eu tenho que saber como eu vou fazer isso. Eu tenho que ter consciência para isso que é a importância da formação. Aí, se você me permite ainda, que ela traz lá no prefácio, na apresentação, a fundação da escola, a Maria Filho. O que ela fez? Então, antes de começar, ela estava só com um prédio, então ela convidou professores e começou a dar formação afro-brasileira, étnico-racial. Ela começou a dar essa formação. E ela, na medida que ela ia dar a formação, ela ia observando e ela formou a equipe dela a partir dali. Então a gente sabe que precisa, eu não posso lidar com qualquer situação, qualquer conflito se eu não tenho conhecimento. Eu tenho que ter a sensibilidade, eu tenho que ter consciência e saber como eu vou lidar com isso. Né? Porque eu não posso, um ambiente para isso vai ter que estar acolhedor para o meu aluno, para aquele que agrediu e para aquele que foi agredido. Eu vou juntar os dois. Porque eu não posso descartar também aquele que agrediu. Tem que fazê-lo, se modificar, reconhecer, se modificar, porque a gente tem que recuperar pessoas e não deixar. E os outros também, né? Não só agressor e agredido. Você tem que fazer também com. Eu acho que é a proposta que ela traz, que a Bárbara Carini traz em todo o livro. Você sempre tem essa sensação, assim, isto foi uma atitude racista, eu presenciei isso, eu vi isto aconteceu, eu falei assim, então aí eu vou me desculpar com ela porque eu ofendi, mas eu tenho que fazer isso e nós, em nosso papel como educador, como professores, em sala de aula, trabalhar essa construção. Acontecer uma situação em sala, não é eu pegar, reclamar, dar uma bronca, aí pegar a ofendida e o ofensor está juntinho para cá. A proposta dela é que, nessa proposta antirracista, essas situações não venham a acontecer. Mas que não há a raça, não há diferenciação das coisas. Isso foi um conceito criado, eurocêntrico e tudo mais, no período, né? E que foi para
oprimir não né? pergunta a gente, toda aquela filosofia, tem falas muito difíceis aí, de Thomas Hobbes, né, quando ele cria mais ou menos o conceito de raça, que diz que a pessoa negra é inferior, falta de inteligência, que não vê capacidade. Isso me chocou muito, de saber que em um determinado período histórico nosso, isso foi lido e estudado como ciência. Aí, para nós que já temos, para mim, a grande marca foi essa, para nós que já temos uma consciência, um trabalho em que nós não somos racistas, é diferente do processo de você construir um pensamento e atitudes que sejam antirracistas. Há uma diferença muito grande. A minha leitura geral de tudo que vi foi isso. Eu combater o racismo é uma situação, não é uma parte. Enquanto que eu construir um pensamento, uma educação, trajeto racista, é trazer essas situações amorosas, elas não se repitam. Esse pensamento, essa diferenciação por raça, né, esse conceito que foi criado apenas por um período histórico para inferiorizar um povo para poder. Agora sim, a gente sabe que no nosso país ainda tem, né, o racismo, ainda tem prática, injustiças provenientes só vou considerar em relação à cor do indivíduo, né? Então a gente vê que houve um período histórico que foi confirmado pela ciência, pela filosofia, pela própria igreja, ou seja, pela religião, mas que atualmente, mesmo com todas essas discussões, mudança de postura, mas ainda se mantém. E aí é isso, a gente convida todas as pessoas, né, que estão assistindo a este vídeo, que comprem, adquiram um livro, leiam, né, pesquisem, mas é como nos disseram, tanto Iranilda quanto o Júnior, mas você começando a mudar em você, as suas práticas. E aí a gente já vê em ações que dessa forma vai começar a combater, né, esse racismo estrutural. E aí vocês dois são professores, né, do ensino fundamental, anos finais, atuam lá na escola, na EFH Menor Magalhães, a quem eu quero agradecer a gestora, né, pela compreensão, por ter liberado os dois professores, por ter apoiado também este momento do Conversas Docentes por uma Prática Antirracista. Mas tem um livro, tem um capítulo, né, do livro intitulado Como Pensar Práticas Antirracistas em Sala de Aula. Então, considerando a experiência de vocês que estão lá na EFH Menor, atuando em sala de aula, vocês poderiam indicar exemplos de práticas pedagógicas, né, ações pedagógicas, que tratem do currículo de Pernambuco, mas que também evidenciem uma prática antirracista no ambiente educativo? Leandrina, se você permite, a gente, desde que iniciamos a leitura, nós começamos já a pensar, a idealizar, a fazer pesquisa no currículo, né? A buscar as atividades que poderiam entrar. A gente não pode pensar nessa prática pedagógica sem um projeto, né? A gente pensaria primeiro num projeto interdisciplinar, envolvendo todas as disciplinas que cabem. Se você permite, a gente fez umas anotações aqui. O esforço já de um projeto, aí a gente viu o que a gente pode fazer, o que a gente pode abordar. A gente não trouxe a disciplina no nosso outro material, mas aqui a gente relacionou algumas ideias, a gente gostaria de compartilhar. Porque nós vimos a Escola Maria Filipe maravilhosa, né? Olhando aquele projeto, o calendário dela na escola. Calendário dela, maravilhoso, coisa colonial, maravilhoso, lindo. E a gente pensando, o que a gente pode buscar para cá, né? Trazer para a escola, falar com os outros colegas em fazer esse trabalho. E a gente foi ao currículo, né? Como eu disse antes, a gente foi procurar habilidades que fossem específicas, não encontramos coisas adaptáveis. E foi muito bacana, porque a gente foi pensando assim, como o Irã falou, a gente quer sentar para fazer um projeto, redefinir, talvez criar uma coisa parecida com um calendário, uma coisa bem bacana. Mas aí a gente foi achando umas coisinhas que podem ajudar na construção desse projeto que isso é implementado, né? Isso. Aí a gente pensaria, a gente não vai colocar numa ordem, só para a gente socializar algumas práticas possíveis de se realizar, né? Pensando na inclusão dos conteúdos e autores na literatura,
aí produzindo obras de escritores não só de Pernambuco, como também da região e outras regiões, né? Escritores negros. A gente precisa mostrar, debater, a gente precisa fazer rodas de conversa, debater sobre a história cultural brasileira e indígena. E realizar com isso atividades de estudo, casos de estudo, leituras, leitura de textos, exibição de filmes documentários, né? E aí vem a desconstrução de estereótipos. A gente tem um momento, uma oficina para esse trabalho, essa desconstrução. E preconceito, né, Júlio? Exatamente. Estimular a produção cultural, essa é a parte que eu acredito que eles mais vão gostar, mas não vai ser só dança pela dança, música pela música. Estimular a produção cultural artística afro-brasileira, a música, a dança, artesanato, a culinária e outras expressões, outras formas de expressões que eu possa contar. Promover também atividades que incentivem os nossos alunos a expressar suas próprias identidades. Isso é um ponto muito importante. Aí, quantos dos nossos alunos, eles se escondem? Eles estão lá, quadro. Não é que eles vão se mostrar, eu sou fulano, se reconhecer, reconhecer. E se valorizar. E se valorizar, conhecer a sua identidade e suas culturas. Então, a gente vai esquematizar, vai projetar as nossas ações pensando nisso. Quando a gente pensou essa prática, e a gente estava nessa questão do, que também é muito persistente no livro, né, da Bárbara, a questão do fenotípica, né? E você não vê o seu fenotipo e dizer que eu sou diferente. Sim, eu tenho interesses traços, questão muito forte no livro. E aí, não, e aí a gente não ficaria, a gente vai receber um projeto para o ano, e a gente não ficaria só com uma data para comemorar a consciência negra. Como 20 de novembro. Com 20 de novembro. E o que acontece nessa data, nessa comemoração? Aí vai apresentar o negro como escravo, né? Mostra a escravidão, o sofrimento, a pobreza. E o negro é muito mais do que isso. Então vamos lá para a história. Né? Mostrar os nossos ancestrais, os reis, as rainhas, né? E nós temos reis, nós temos rainhas, riquezas, heróis, muitos heróis. Temos muitos nomes conhecidos aqui. Isso. A gente só conhece Zumbi, mas cadê? Tem tantas outras referências, né, que a gente posta, até às vezes fala, conversa, mas as pessoas não sabem. Você fala consciência negra, você leva automaticamente para o Zumbi do Paulo Soares, e não sei o quê, mas tem tantas outras pessoas importantes na nossa literatura atual. Porque Zumbi não seja, mas é porque nós fazemos uma referência. Na nossa sala de aula inteira, a gente vai ter um ano ou um projeto como esse. Aí você deixar só passar e só temos 20 de novembro, porque Zumbi dos Palmares. Mas tem outros nomes também. É assim, Danila, você traz propostas, vocês juntos trazem propostas de que a gente percebe um trabalho que promove as relações étnico-raciais no cotidiano, né? No dia a dia. Vocês não trazem algo específico de uma data, mas de uma vivência, né? De um processo. Aí, que é bem interessante. Aí, com isso, Helena, o que é que a gente vai ter? A gente vai precisar ter a diversidade do currículo, porque se a gente ficar, como a gente já viu, o currículo tem uma proposta eurocêntrica. E aí a gente vai diversificar isso para atender os nossos alunos. A gente vai ter empoderamento. Os alunos vão poder se ver, empoderamento dos alunos. Vamos precisar da colaboração da comunidade. Eu não consigo ver a escola trabalhando sem comunidade. Né? Porque a nossa formação, a nossa educação, principalmente essa, educação antirracista, a gente trabalha dentro da escola, mas é para fora. Isso. Né? Não é só um trabalho, não é só uma ação, não é só uma atividade, terminou a aula e acabou. Não, é um ensinamento para a vida. E para isso a gente vem com todo o projeto, avaliação constante. Avaliar, aí reflete as ações, põe em prática e reavaliar. Ou seja, o que você fala disso, avaliar a ação, refletir sobre ela, aí também mostra para nós que não é algo pontual. Eu não vou promover, mesmo sendo cotidiano, uma ação pedagógica que reflita sobre as relações raciais, mas não é algo
pontual, você não, pelo menos eu sinto que não está trazendo comodismo. Porque a gente vai refletir sobre aquela ação desempenhada junto com o estudante e ele também participando, né, desse processo de avaliação, de reflexão. Por isso que a ideia está bem, né, bem interessante e convida, tá? Vocês, professoras, a de repente fazer algo semelhante, né? Aqui se inspirar com eles dois, para também propor algo na sua escola, que é esse que é o propósito do Conversas Docentes por uma Prática Antirracista. Mas não deixa de pensar em ler o livro da Bárbara. Precisa ler. É fundamental. Se você permite, ainda na nossa conversa, uma experiência que todo mês eu faço leituras e reencontros a partir dessa leitura. Os livros são disponibilizados para eles e eles escolhem. E a gente vê o resultado e a gente vê que assim, a gente tem que estar muito atento a qualquer movimento dos alunos, qualquer ação, a expressão, o seu olhar que diz muito para a gente. Então, minha função na sala de aula não é só dar aula, é estar atento a todo movimento. E para essa questão do sentimento que o aluno tem, da afetividade, desculpa. E aí ela escolhe o livro dela, e o livro que ela escolheu foi Meus Cabelos Negros, meus cabelos crespos, meus cabelos crespos. E ela chegou para mim, ela leu, porque ela disse, olha, vamos, é a nossa feira de livros, você já escolheu o livro que você quiser para fazer um reconto no dia tal. Ela foi, pegou, trocou até se identificar. Ela leu, depois chegou para mim com um livro assim, abraçada com o livro, tia, eu amei esse livro. Aí ela emocionou, né? Eu amei esse livro. Eu disse, que bom. Aí ela, eu sou igualzinho a ela. Gente, você lê a história, escrita pela autora de ideia, é linda a história infantil. Eu disse, meu Deus. Ela se viu na história, ela se viu representada naquela história. Então, uma ação tão simples, eu vi aquela aluna com outro olhar, eu já tenho um olhar muito vívido, mas ficou diferente. Poxa, gente, eu vi isso, se identificou. Então, a cada ação que a gente vai promover, a gente também pense nisso. Que o aluno não está ali só para receber, ele está ali cheio de emoção, sentimento, e cabe a gente. Por isso que é preciso, necessário a formação, e a gente buscar mais leitura para a gente alcançar e poder ajudar. Que maravilha, que coisa linda. E aí, para vocês, né, eu vou fazer uma pergunta, o capítulo do livro útil, né, é uma afirmação, como ser um educador antirracista, mas eu vou perguntar para vocês, né? Como ser um educador antirracista? É um desafio, um grande desafio, como falo no começo, toda uma reestruturação do pensamento, porque é difícil você não se ver dentro de situações de racismo estrutural, mas é possível. Eu creio que seja possível, os nossos alunos são receptivos a isso, essas ideias, é como nós conduzimos mesmo. Mas requer uma pesquisa, um estudo, requer um planejamento de comportamento muito grande. Porque senão você se cai de novo dentro da situação do racismo estrutural, de práticas assim, né? Ou essa visão totalmente inocente. Mas é possível sim. Nessas práticas eu estou tentando, assim como a educação, essa experiência, eu estou criando ao longo dos anos, vamos fazer pequenos documentários. Como protagonismo, eu escolhi as minhas turmas, eu escolhi diferentes temáticas em cada uma delas. Em uma, nós vamos fazer o protagonismo de mulheres negras, lá da cidade de Trapinhaí, pessoas do dia a dia da cidade. Nós estamos tentando fazer esse projeto. Ou seja, você não vai buscar lá longe na sociedade. Na própria cidade. Nós queremos pegar algumas personalidades, já escolhemos, como alguns grupos. A gente está trabalhando isso e a gente está tentando, eu já estou tentando, já nesse processo aqui que nós fizemos trazer essas referências, trazer essas leituras, refletir sobre essas pessoas, né? O protagonismo delas. E como elas são importantes como qualquer outra pessoa. Não existe dizer que é branco ou preto. Nós temos que fazer vamos fazer essa seleção e trazer o melhor, né? E mostrar o melhor dessas pessoas.
e vamos procurá-las. Estamos nesse processo, estamos criando isso aí. Com os nomes. Como ser um educador antirracista? Como ser um educador, como ele falou, não deixa de ser desafiador. Que mesmo eu sendo negra, minha identidade negra, a gente se pega. Quando a gente lê, quando a gente começa a ler a obra, e outras obras também que tratam do tema, a gente se policia, meu Deus, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Então, para começar, a gente vai ter que ser vigilante. Vigilante das nossas atitudes, vigilante das nossas expressões, né? E estar atento ao outro, ao sentimento do outro, ao que ele está recebendo. Então, uma das minhas preocupações como professora antirracista, que eu vou me tornar, já comecei, já entrei no processo de professora antirracista, como é que se diz? Eu me identificar. Eu também me ver dentro do processo, ter consciência que a gente vive numa sociedade com uma estrutura também racista, não me esquivar, me posicionar, denunciar, não me omitir. É que muitas vezes a gente faz assim, eu não sou racista, mas as coisas estão acontecendo e você silencia. Você está sendo o quê? E tem coisas que você precisa primeiro preparar os seus. Então, quando o meu aluno vem, ele vem sozinho para mim. Diante da turma, não, ele vem sozinho para mim e diz: Tia, fulano disse isso. Eu não gostei disso. Como você se sentiu? Aí eu me senti assim. Triste, eu não gostei, fiquei envergonhada. Então, quando ele chega para mim sozinho, não diante da turma, eu com ele sozinho vou trabalhar o empoderamento dele. Aí aconteceu isso recente, essa semana. Aí um aluno, e ela me chamou de feia, de feio. Como você se vê? Você se acha feio? Aí eu perguntei ao outro que estava perto, como você se acha? Aí, não, me acho linda. E você? Perguntei uma menina, me acho linda. Aí a turma já ficou assim, e você é linda. Eu disse, eu também. Linda. Primeiro você tem que se ver. Você tem que se achar. Então, a minha preocupação principal é trabalhar a cabecinha dele, a aceitação dele. É ele se identificar, ele se ver. Aí a gente entra com tudo. Aí eu devo tudo que a gente mostrou lá na prática. Então, se a gente consegue colocar aquele projeto em ação, né, a gente vai estar trabalhando. Vai ser uma educação antirracista. E sem parar. Eu confesso a você que só essa leitura que a gente fez e essa nossa conversa é só para instigar, sabe? É só para provocar. Que a gente vai precisar de muito mais. Vai precisar de mais conversas, mais leitura, mais embasamento, informação. E aí a gente vai ter, de fato, se a gente tem professor antirracista, a gente vai ter uma sociedade mais justa. A gente vai ter uma escola para todos, uma escola de fato de inclusão. E onde um vai olhar para o outro e se ver no mundo. Eu existo porque você existe. Eu existo porque nós existimos. Né? E a ideia de eu sozinha não faço nada. Não. A sua existência, qual o significado dela? Aí faz como disse o autor. Isso não é inteligente, pensar que se vive sozinho, se faz sozinho. Precisamos do outro, independente da cor, independente da raça, independente de qualquer coisa. Somos antirracistas. Estamos somos nós. Então, estamos finalizando nosso primeiro momento de conversas docentes por uma educação antirracista, ou seja, por uma prática antirracista. Queremos agradecer imensamente, do fundo do coração, por vocês estarem aqui, por ter tido essa oportunidade de ter conversado um pouquinho, ter dialogado. Vocês aí também nos acompanhando e assistindo a este vídeo. Então, queremos agradecer imensamente a participação.
foi maravilhoso a proposta, a leitura. Ainda temos muito a fazer, né? Estamos estruturando essa tentativa de implementar isso dentro da nossa escola, fazer formações, discussões. Mas foi maravilhoso, o desafio muito bom, o livro é uma obra maravilhosa. Eu quero adquirir os outros. Você quer ler? Meu querido Monteiro, eu tenho uma coisa a dizer para nós, para a nossa prática também na sala de aula. Acredito que ela tenha muito a nos ensinar mesmo. Eu agradeço imensamente também, Levina. Convite e aceitação da gente imediata, a gente entra junto agora. Mas na leitura, quando eu estava lendo, eu não estava lendo por conta do convite. No início a gente vai começar, porque a gente precisa dar a resposta, a gente precisa atender. Mas a gente se viu dentro da obra, a gente se viu. E a cada capítulo eu conseguia contextualizar com situações reais dos meus alunos. Convivências não só de antes, anos passados, mas também atual. E aí eu imagino como íamos fazer diferente, como íamos eu posso fazer diferente. Então, se há sensibilidade que é preciso, a gente precisa estar sensível para essa abertura, porque o conhecimento, não é que isso seja novo, mas o desdobrar, o aceitar para querer trabalhar. Falar a inclusão é muito fácil. Falar a inclusão é só abrir a porta e dizer entra. Mas a inclusão é a aceitação por inteiro, é integral. E aceitar a diversidade. E aceitar a diversidade. Gente, a diversidade é linda. Não dá para a gente não trabalhar na diversidade. Porque nós levantamos isso, né? Você a trabalhar a diversidade, mas ao mesmo tempo não querer não percebê-la, não percebê-la. E não agir, entrar em uma prática racista, porque quando você fala essa diversidade, e quando você abre essa diversidade, mas você impõe diferenças, né? Você coloca do lado, deixa ali, vai fazendo de forma diferente. E só agregou. Só agregou. Aprendi muito. E tem muitas coisas plantadas no livro para novas pesquisas, porque Bárbara, ela tem as expressões que ela usa expressões coloquiais, ela usa expressões técnicas, ela usa expressões históricas, e tem coisa que a gente tem que ir lá para trás, tem que ir lá para a história para compreender algumas coisas. Então é muita informação, é muita aprendizagem, é muito estudo docente, gente. Não é só a conversa, é estudo docente, mas vale a pena. Muito obrigada, Fernanda. Então, agradecemos, de maneira também bem especial a todos vocês, professores, a todas vocês, professoras, por terem nos assistido, por terem estarem até agora assistindo esse momento. Tá? E um agradecimento também, estendo meu agradecimento também, todo especial, à gestora desta regional, da Regional Mata Norte, a professora Gilvânia Cavalcante, a professora Luciana Anacleto, a professora Ana Tereza de Aquino, que também participou da idealização desse Conversas Docentes por uma Educação Antirracista. Queremos agradecer também imensamente ao coordenador da CTI, o professor Diego Aloysio, que sem ele não seria possível essa gravação. Muito obrigada, Diego. Queremos também agradecer a Carlinhos, que me ajudou a preparar este momento, juntamente às técnicas da UEA. Agradecer também a Alice, a Elizabeth, a Jailma, a Thaís. Agradecer também, em especial, ao técnico, formador de matemática, que criou esse belo card aqui para nós, que vai abrir o vídeo, a gravação e também fechar a gravação. Queremos agradecer a ele. Queremos agradecer, reforçar o agradecimento à gestora, a equipe gestora da EREF Menor Magalhães, por ter proporcionado, ter motivado também os professores a virem participar, por terem liderado. E agradecer a Gisele, não posso esquecer a Gisele, secretária da Regional, a Juan, também aí com as imagens fotográficas, e a todos e a todas que de maneira direta ou indireta contribuíram para esse momento muito significativo e muito enriquecedor para nós. Então, Conversas Docentes
por uma educação antirracista fica por aqui, mas a gente se encontra em breve, tá? Até o próximo encontro, até o próximo episódio. Fiquem com Deus e tchau, tchau.